homem de 65 anos foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira no bairro Coração Eucarístico, em Patos de Minas. Mãe e filha foram presas horas após o crime. Lincoln, de 65 anos, caminhava por aqui. Ao lado dele, uma mulher de 39 anos. Mais à frente, uma outra mulher de 26 anos. Aqui, naquela esquina, foi onde tudo aconteceu. Lincoln foi agredido, cerca de 5 golpes de faca. Morreu na hora. O crime teria acontecido após Lincoln passar a noite com essa mulher de 26 anos, a quem ele supostamente teria um relacionamento, e a quem essa mulher de 26 anos supostamente teria furtado de Lincoln cerca de R$1.000 que estava dentro de sua casa. Lincoln, então, foi tirar satisfação e pedir de volta os R$1.000 que havia sido furtados. A polícia militar imediatamente deslocou até o local e quando lá chegou, deparou com um homem caído no chão, com ferimentos e bastante sangue no chão, e percebeu que ele estava já sem sinais vitais. Então, diante disso, foi acionada também uma equipe do SAMU. Eles teve uma equipe no local e a médica da equipe constatou que ele já estava em óbito, que ele já havia morrido. Então, a testemunha também que passou ali no local durante essa briga que estava acontecendo, percebeu ali que 2 mulheres brigando com o homem, e um deles estava com um pedaço de madeira na mão, o homem com um pedaço de madeira na mão. Quando ele posicionou essa madeira, tipo um pedaço de ripa, para agredir uma dessas mulheres, a outra mulher veio pelas costas e puxou ele, e ambos caíram no chão. E logo em seguida, a outra autora, essa outra mulher, ela veio com um instrumento pérfuro cortante, aparentemente uma faca ou um facão, uma lâmina comprida, e começou a desferir os golpes ali no homem, né? Aí foi constatado que se tratava de um homem de 65 anos, e ele teve 5 perfurações, todas pelas costas, né? E segundo a versão dessa autora que a gente fez a prisão, que a vítima falou para ela que a filha dela havia furtado um dinheiro dele, inclusive carteira também ele não teria encontrado. E então ela saiu de lá e falou: você tem que ter certeza disso que você está falando e tal, e foi embora em direção à casa dela, que é ali próximo. E o autor começou a acompanhar ela. Nesse deslocamento, eles depararam com a filha, né, a outra autora de 26 anos, vindo na direção deles também. Eles encontraram ele, então, na Avenida Ronaldo Fernandes de Souza, próxima à rua Josemia Silva, e começaram essa discussão, né? Logo após o crime, a Polícia Militar prendeu uma mulher de 39 anos, suspeita de participar desse homicídio. Uma das principais suspeitas, uma mulher de 26 anos, que teria desferido 5 golpes de faca no idoso de 65 anos, foi preso logo em seguida pela Polícia Militar. Ela foi presa tentando enganar os militares, já que se utilizava de uma peruca loira, ou seja, tentando utilizar essa peruca loira e um boné, para que não fosse reconhecida pelos militares. Mas foi reconhecida, ela estava uma esquina após aonde tudo aconteceu, ali na Avenida Ronaldo Fernandes de Souza, no bairro Coração Eucarístico. Outra guarnição que estava dando continuidade às diligências conseguiu localizar a autora filha, né, a mulher de 26 anos, na rua Chilon Gonçalves. Ela estaria escondida em umas residências ali, e bem no momento que ela saiu, deparou com a Polícia Militar, a guarnição da Polícia Militar que estava ali realizando, dando continuidade às diligências, né? No primeiro momento ela estava de costas, a polícia até ficou na dúvida, porque ela estava de peruca, uma peruca de cor loira e de boné, né? Mas então os militares resolveram checar e constatou que se tratava dessa segunda autora, a qual foi conduzida e presa. Na versão dela, ela está querendo dizer que realmente ela agiu em legítima defesa. Segundo ela, a vítima, né, do homicídio, o homem chamou ela bem mais cedo para a casa dele, né, para fazer uso de bebida alcoólica e outras coisas que a gente não foi informado aos detalhes para a gente. E então ele começou a acusá-la de ter subtraído, né, uma carteira com um dinheiro. E ela foi embora, e depois que eles se encontraram novamente, ela insistiu dizendo que não foi ela, e pediu ele que retornasse na casa para eles procurar essa carteira, que segundo ela não seria, né? Ela não teria feito isso, e que ele estaria com um facão na cintura, né? E
ele ali na discussão, quando eles se encontraram ali próximo, na rua, na avenida, né? Ela foi e tomou esse objeto dele, essa faca, né? Facão. E aí continuou aquela discussão ali, ele com um pedaço de madeira na mão, a mãe dela veio impedir, né, a briga ali, que ele agredisse elas com aquele pedaço de madeira. Foi quando ela, depois que eles caíram, ela foi e pegou a faca então e desferiu os golpes nele, para, segundo ela, em legítima defesa, para que ele não persistisse ali naquela ameaça, né, que ele estava fazendo contra as duas. Inclusive ela disse por várias vezes que deu a opção para ele voltar na casa. Vamos lá, nós temos que resolver isso, tal, vamos procurar. E ele insistia em dizer que ela subtraiu o dinheiro. Foi por isso que começou a discussão, aquela briga ali na avenida. Segundo ela, a mãe dela estava ali no intuito de ajudar, né, defendê-la. Inicialmente a mãe dela também deu tipo uma bronca nela também, para ela resolver isso, né, nesse sentido assim. Mas assim, no final das contas a mãe estava tentando protegê-la, né? Tentou segurar ele, e mesmo ela segurando ele por trás, ele ainda teria conseguido agredir ela com esse pedaço de madeira, né? A mãe, né? Foi o momento que os dois caíram no chão, e ela chegou e desferiu os golpes aí contra ele. E a Polícia Civil de Patos de Minas já deu início às investigações desse crime, que é o 4º homicídio registrado esse ano em Patos de Minas. A Polícia Civil tomou conhecimento desse fato, que por volta das 3 e pouco da madrugada de hoje, 2 pessoas teriam matado um senhor de idade mediante facada. A partir daí, a perícia da Polícia Civil já foi até o local, bem como a equipe do homicídio já começou a trabalhar, tanto trocando informações com a Polícia Militar, quanto também vindo agora na parte da manhã para colher depoimentos no modo virtual, sendo o tipo virtual móvel, indo até locais e até testemunhas que pudessem revelar alguns fatos. Através do oitivo virtual móvel, colhendo os depoimentos, foi possível, numa testemunha sigilosa, nós não podemos revelar os dados dela, ela relatou que viu o momento das facadas, dizendo que a vítima ela se encontrava caminhando juntamente com as outras, com as autoras, momento em que uma das autoras teria falado alguma coisa para a vítima, e a autora mais nova se virou para a vítima, já estando aí com uma faca grande na mão, facão, se virou para a vítima, foi em direção à vítima, provavelmente para atacá-la com esse facão, momento em que a vítima, para se defender, levantou um pedaço de madeira que ela tinha também em mãos, e nesse momento a segunda autora, que se encontrava atrás da vítima, essa segunda autora mais velha, ela pulou sobre a vítima e derrubou a vítima no chão. Nessa hora, a autora mais nova, que já estava com o facão, desferiu diversas facadas contra o corpo da vítima, vindo a ceifar a vida da vítima naquele local. Após prender uma das suspeitas, uma mulher de 39 anos de idade, que é mãe da principal suspeita, a Polícia Militar continuou os intensos rastreamentos no intuito de localizar essa suspeita de 26 anos. A suspeita foi localizada numa esquina depois de onde o crime ocorreu no bairro Coração Eucarístico, e localizada, inclusive, com uma peruca, como forma de disfarce. O intuito era enganar os policiais. Mas isso não foi suficiente. Ela foi presa e encaminhada à delegacia de plantão da Polícia Civil, como a principal suspeita de ter desferido os golpes de faca no idoso de 65 anos. Mas ela alegou à Polícia Civil que ela agiu de legítima defesa. Mas a Polícia Civil realizou então as oitivas e acabou ouvindo versões controversas entre mãe e filha, principais suspeitas aí de participarem desse homicídio que aconteceu no bairro Coração Eucarístico. Fomos até o local, né, a equipe da perícia, bem como trocamos informações com a Polícia Militar, que já tinha feito um trabalho de prisão de uma das autoras, conduzido até a delegacia. Nós fomos até algumas testemunhas, colhemos depoimento no local onde ela se encontrava, oitivas sigilosas, né, que vem aí robustecer toda a investigação, e através dessa testemunha sigilosa, que é um cidadão de bem, foi passado informações sobre os fatos. Ele contou que, na verdade, ele viu o momento da facada, um pouco antes, em que a vítima se encontrava entre a autora mais velha e a autora mais nova, caminhando os três, como se fosse uma fila indiana, e em determinado momento a autora mais velha fala algo para a vítima,
e nesse momento a autora mais nova, que se encontrava mais à frente, se vira para a vítima e, segurando um facão, vai de encontro à vítima com a intenção de acertá-la. Momento em que a vítima teria então levantado um pedaço de madeira que ela tinha em mãos e, para se proteger, tentou acertar a vítima, ou pelo menos levantou essa madeira. No momento que ela levanta essa madeira, a autora mais velha pula no corpo da vítima e a autora mais velha e a vítima caem no chão. Nessa hora da queda, a autora mais nova se aproxima e com esse facão efetua diversas facadas contra o corpo da vítima que estava caída no chão. Bem, nós colhemos aí o oitivo virtual móvel, né, uma forma diferente de colher os depoimentos, que vão ser juntados aos autos, mas as versões não são compatíveis, né, as versões delas conflitam da autora maior e da autora, a doutora mais nova e da autora mais velha, que não se compatibilizam, bem como não se compatibilizam com a versão observada pela testemunha que estava fora dessa situação. Então, por conta disso aí, agora isso tudo foi passado para a delegacia de plantão, o delegado de plantão vai analisar com mais cuidado, nós já passamos algumas informações e esse procedimento dá andamento agora na próxima quinta, a partir de amanhã, né? Hoje faz o flagrante, provavelmente deve ser ratificado o flagrante. E o que nós temos aí na versão de uma das suspeitas, a suspeita mais nova, é que a vítima tinha ali algum relacionamento breve com essa suspeita mais nova, mas isso aí vai ser agora no decorrer da investigação que a gente vai sedimentar esses fatos para levar a conhecimento do Poder Judiciário e do Ministério Público. Uma discussão entre o casal terminou em tragédia no final da noite desta terça-feira em Matutina, onde uma mulher de 35 anos foi morta a facadas na frente dos filhos. Para a gente entender melhor como aconteceu esse crime, que foi na noite de ontem, né, na noite de terça-feira lá em Matutina, a gente vai conversar aqui com o Tenente Reis, que tem mais detalhes sobre isso. Tenente, um crime bárbaro, né, que chocou ali Matutina também, claro, né, a todos que ficam sabendo dessas informações. O suspeito, né, um homem de 31 anos, estava aí com essa mulher, juntamente com os filhos que enteados dele, todos na mesma casa, como quando houve, né, um desentendimento entre eles. É isso mesmo, Luiz. A Polícia Militar foi acionada ontem à noite, né, por volta das 11 horas da noite, informando que uma mulher havia sido agredida aí pelo seu companheiro, né, a golpes de faca. Possivelmente ela estaria morta. Então a Polícia Militar foi até o local, juntamente com o pessoal de atendimento médico, para prestar o socorro. E quando chegaram lá nesse endereço, uma casa, ela já estava caída, né, de cúbito dorsal, com bastante sangue no imóvel. O imóvel também estava bastante bagunçado ali, levando a crer que houve ali uma briga, né, no sentido, uma luta entre eles ali. Segundo a testemunha que estava no local, eles estavam fazendo consumo de bebida alcoólica desde mais cedo, né, quando iniciou essa discussão já por volta de 11 horas da noite. Ele se pegou uma faca, né, foi para cima da companheira dele, e essa testemunha até tentou impedir, pegou um banco, jogou um banco nele, a faca chegou a cair no chão, e na sequência ele pegou a faca e continuou ali na agressão, né, que ocasionou na morte dessa mulher de 34 anos. Aí logo em seguida que ele cometeu essa barbaridade, né, essa testemunha falou para ele: fulano, você matou a fulana. Ele então, num ato desesperado, ele efetuou um golpe contra ele mesmo, no peito, né, mas não teve maiores consequências, e ele mesmo, inclusive, procurou atendimento médico ali municipal. Diante dessas informações, então a Polícia Militar foi até o hospital ali da cidade e efetuou a prisão dele em flagrante. Mas ele teve que ser socorrido para Patos de Minas devido à gravidade, né? Foi submetido a exames aqui no hospital aqui em Patos de Minas e constatou ali que teve perfuração do pulmão, vai ter que ser submetido à cirurgia e vai ficar internado por alguns dias para depois dar aí a sequência aí nos demais trâmites, né? Tenente, a princípio então ele não corre risco de vida, e o que teria acontecido para que depois disso tudo, o uso de bebida alcoólica, as facadas em que ele deu na sua própria companheira, o que meio que ele acaba tendo ali um nexo de tudo que aconteceu ali, foi essa mulher ter dito a ele: você matou, né, a vítima identificada como Claudiana, você matou Claudiana, e naquele momento ele tentou tirar a própria vida. Isso mesmo, né? Tudo indica que foi isso que aconteceu, né? Ela falou para ele que ele havia feito, e ele, num ato desesperador, efetuou um golpe, uma tentativa de se matar, né?
situação bastante complicada também, que tudo isso teria sido presenciado pelos filhos, né, da vítima. São menores entre 8 e 15 anos, quatro filhos dela. Então, assim, causa assim, maior comoção, né? A Polícia Militar acompanha toda a situação médica dele no Hospital Regional Antônio Dias, que ele já está em condição de preso. Positivo, está na condição de preso, está sob escolta, né? E assim que for passada a ocorrência, o pessoal do sistema prisional deve assumir a escolta dele. Tá, então, Tenente Reis falando sobre esse crime bárbaro de Matutina, né? Os 4 filhos da mulher, né, enteados do suspeito, presenciaram. Filhos aí de 15, 12, 10 e 8 anos de idade, estavam ali todos juntos, num momento que parecia ser de família e terminou nessa tragédia. A vítima, né, conhecida como Claudiana, né, de 34 anos, morreu no local. O suspeito de 31 anos tentou se matar, teve o pulmão perfurado, mas não corre risco de vida e está no Hospital Regional Antônio Dias, aqui em Patos de Minas. A seguir aqui no News, a gente fala da celebração da Quarta-feira de Cinzas em Patos de Minas. Passados os dias de folia carnavalesca, a Quarta-feira de Cinzas marca um momento de reflexão para os católicos. Em Patos de Minas, o dia foi marcado por celebrações nas paróquias da cidade. A Quarta-feira de Cinzas simboliza o fim do Carnaval e o início da Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa no calendário cristão. Para os fiéis da Igreja Católica, a data representa um convite à reflexão, ao arrependimento e à renovação espiritual. Então, na Quarta-feira de Cinzas, nós iniciamos o tempo da Quaresma com a imposição das cinzas, que lembram a nossa miséria humana, a nossa necessidade de Deus. O convite, então, para que com um coração humilde, contrito, nós voltemos para Deus, não é? Ele que é o nosso Criador, o nosso Salvador e quem nos conduz aí no deserto da vida. A tradição surgiu há séculos, quando os cristãos passaram a usar as cinzas como sinal de humildade e reconhecimento da fragilidade humana. Durante as missas, é feita a imposição das cinzas na testa dos fiéis, acompanhada da mensagem: lembra-te de que és pó e ao pó voltarás. É uma tradição antiga da igreja e que permanece como um sinal forte para nós, não é? A cinza que lembra, sem a nossa miséria humana, é um sinal de penitência. Já desde os tempos bíblicos, inclusive, os judeus usavam da cinza como um sinal forte de penitência. Cada um dos fiéis carrega consigo um motivo para viver essa data, que é uma das mais importantes do calendário cristão. Temos que pensar que Jesus deu o seu próprio sangue, derramou o seu próprio sangue para a libertação do ser humano, do pecado humano, tudo aquilo que desagrada o Pai Divino. Para a gente estar refletindo, repensando nossas atitudes, né, e buscando cada dia ser pessoas melhores, seguindo os ensinamentos de Jesus. É um momento de conversão mesmo, um momento de ficar mais próximo de Deus, de caridade. E nesse ano eu quero intensificar a minha oração interior. É tempo de oração, jejum e práticas solidárias. Um momento que simboliza recomeço e uma oportunidade de refletir sobre atitudes, planejando novos caminhos. É um tempo de conversão, de melhor participação nas coisas da igreja, nas coisas de Deus, as celebrações, a confissão, que marca também esse período, né, os mutirões de confissão. Mas claro que essa boa participação não deve ficar só na Quaresma, mas continuar aí ano adentro, né? Somos convidados a participar bem do dia de hoje, início da Quaresma, e todo esse período são mais de 40 dias de fé, de oração, de penitência, para chegarmos à grande festa da nossa salvação, a festa da Páscoa. Então tenhamos todos uma santa e proveitosa Quaresma. A seguir tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Você vai ver que morador pede providências para falta de sinalização e mato alto em loteamento. E ainda extravasamento de esgoto aumenta 20% durante período chuvoso em Patos de Minas.
Olha, utilizar o sistema de esgotamento sanitário de maneira indevida pode refletir em extravasamento em Patos de Minas. Para você ter uma ideia, os casos aumentam em cerca de 20% entre novembro e fevereiro, que é durante o período chuvoso. O extravasamento ocorre porque a água pluvial é lançada de forma errada nas redes coletoras, causando sua sobrecarga. As redes de esgoto são projetadas em conformidade com as normas estabelecidas por legislação. Ainda assim, durante o ano de 2024, a empresa responsável registrou 2.331 extravasamentos de esgoto. Já em 2025, foram corrigidas 2.296 intercorrências do tipo. Em ambas as oportunidades, cerca de 90% dos casos foram reflexo do mau uso do sistema de esgotamento sanitário. Como forma de coibir ligações clandestinas e conscientizar a população, a empresa iniciou em 2025 fiscalizações em imóveis de Patos de Minas. Até o momento, cerca de 1.800 já foram vistoriados. Os trabalhos começaram no centro da cidade e se estenderão para os bairros Cristo Redentor e Rosário, locais com maior incidência de extravasamentos. Agora tem reclamação que vem do bairro Itamaraty, onde um morador pede providências para a situação de um loteamento tomado pelo mato e também a falta de sinalização nas vias. O mato alto que toma conta dos terrenos já começa a invadir calçadas e áreas próximas às residências, trazendo riscos para quem vive por lá. A principal preocupação é a presença de animais peçonhentos. Escorpiões, cobras e aranhas têm sido vistos com frequência e alguns moradores relatam que esses animais já entraram dentro das casas, aumentando o medo e a insegurança. A gente está vivendo esse problema desse mato alto aí, desse loteamento, né? Já vem há muito tempo, desde quando fizeram esse loteamento, que a gente tem tido esse problema. E principalmente a gente que mora no final da rua, né? É muito bicho entrando nas casas. Esse mato alto desse jeito aí, pessoas vêm e ficam paradas aí, a gente fica meio preocupado e com medo, né? Outro problema apontado é a falta de sinalização nos arredores do loteamento. Nesse cruzamento, na rua Manuel Simões Borges, o mato está presente nos 4 cantos e não se vê nenhum tipo de placa para evitar colisões. Não tem condições, você não tem visualização nenhuma. E outra coisa também, desde que construíram o loteamento e abriram as ruas, não tem placa de sinalização em nenhuma das ruas. Então a gente precisava que fizesse essas placas de sinalização, menos aqui nas ruas perto das casas. Porque o pessoal está andando aqui correndo demais, passa aqui na rua muito alta velocidade e fica correndo risco de ter acidente, como já teve de outras vezes. A gente tem a escola aqui pertinho, os meninos também correm risco. A gente pensa que não, mas anda muitas pessoas estranhas, muitas pessoas diferentes, que a gente fica preocupado, não pode deixar a casa sozinha. Os moradores afirmam que diversas reclamações já foram feitas aos responsáveis e ao poder público, mas até agora nenhuma providência definitiva foi tomada. Enquanto isso, a comunidade segue convivendo com o problema. Foi um empreendimento, né, que vendeu 500 e poucos lotes. E agora já são dos proprietários, né? Porém, eles ainda não podem construir, pelo que a gente ficou sabendo. É um lance contratual isso aí. Mas a maioria que eu conversei, que eu procurei saber, já estão pagando IPTU dos lotes. Então a gente queria ver quem que pode, se a prefeitura pode interferir para nós, aonde é que a gente tem que ir, que a gente está meio perdido, né? E precisamos resolver isso aí, está muito perigoso. Então a gente queria questionar isso, o porquê que a gente está passando essa dificuldade, pelo menos eu aqui na minha casa, né? Mas creio que todos os vizinhos aqui para trás devem estar com a mesma situação, mato alto, entrando dentro de casa, muito bicho, rato, todo tipo de empecilho a gente está correndo aqui, né? Sobre essa reclamação, a Prefeitura ainda não respondeu aos nossos questionamentos. É ponto facultativo, né, no município, para os funcionários do município. Portanto, segunda, terça e hoje, quarta-feira, pontos facultativos. Não tivemos aí plantão, não tivemos trabalho aí da Prefeitura para responder. Assim que a Prefeitura responder esses questionamentos, a gente traz a informação aqui para você. Agora vamos saber como é que fica o tempo no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A previsão do IMET indica que a quinta-feira deve ser com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.
Em Patos de Minas, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em João Pinheiro, variação entre 21 e 32 graus. Em Rio Paranaíba, de 20 a 28. Em Presidente Olegário, de 21 a 31 graus. Em Matutina, de 20 a 28 graus. E em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 21 e máxima de 32 graus nesta quinta-feira. A seguir, o ano começa depois do Carnaval. O que pensa o Patense sobre isso? E comerciantes voltam a reclamar da proibição de estacionamento na Avenida Fátima Porto. Você certamente já ouviu aquela expressão popular afirmando que no Brasil o ano só começa depois do Carnaval. Pois é, na prática não é bem assim, né? Mas goste ou não, muita gente adia metas e compromissos para depois dos festejos carnavalescos. Tem uma frase que muita gente repete todo começo de ano. O ano só começa depois do Carnaval. E é justamente depois da folia que o centro da cidade, o comércio, retoma o movimento. Os moradores reorganizam a agenda e os planos de 2026 voltam a ganhar força. E é justamente na quarta-feira de cinzas que muita gente sente que o ano começou para valer. Depois de dias na folia, de descanso ou de trabalho, a rotina volta com força total. Lojas reabrindo, movimento no centro, o pessoal voltando a trabalhar, a estudar. E nós viemos até as ruas aqui de Patos de Minas para sentir essa energia de renovação e para entender se agora 2026 começou para valer. Para quem trabalha com vendas, os primeiros meses do ano costumam ser de adaptação. Tem gente que aproveita o carnaval para descansar, viajar ou colocar as contas em dia. Isso impacta diretamente no fluxo de clientes. Mas com o fim do feriado, o comércio volta a apostar na retomada do ritmo e na esperança de que os próximos meses sejam mais positivos. Agora o público já está começando a vir para as lojas, as lojas estão começando a ter aquele fluxo novamente, que finalmente agora o ano realmente pode dizer que se começou. Eu acredito que esse ano vai ser um dos melhores anos que tem, em todos os sentidos. E durante o feriado, alguns setores sentiram a diferença no caixa. Teve loja que viu o movimento crescer, principalmente em áreas como tecnologia e maquiagem, que costumam ter alta procura nesse período. A procura foi excelente, gente. É pedrinha, é glitter, é tudo que envolve cor também. Foi uma procura gigante e excelente aqui na loja. Aqui a gente tá tudo tranquilo, né? Tá como padrão mesmo, a gente descansou, todo mundo voltou com força total. E graças a Deus a área de tecnologia não para, né? A pessoa às vezes precisa agora mais do que nunca, porque passou o carnaval, descuidou, às vezes deixou o telefone ali cair na piscina, quebrar. Então, assim, todo mundo tá voltando agora para poder consertar ou até mesmo trocar de ano e começar o ano, então, já que ele começa depois do carnaval, de telefone novo, né? E seja por tradição, por costume ou por necessidade, a verdade é que agora não tem mais desculpa. É hora de retomar os planos, reorganizar a rotina e correr atrás das metas. E a proibição de estacionamento na Avenida Fátima Porto, que já está em vigor, segue sendo alvo de reclamações por parte dos comerciantes. A proibição começou no dia 1º de fevereiro e mudou um cenário comum na avenida. Carros estacionados ao longo da via, principalmente em frente ao comércio. Na época do anúncio, a CETRAN afirmou que com as duas faixas livres, o trânsito ficaria mais fluido e o risco de acidentes diminuiria. É um estudo antigo já da Prefeitura de retirada de estacionamento ao longo da via, porque é um corredor importante de circulação, de fluxo de trânsito, né? Da parte da entrada da cidade ali, da Avenida JK, até a parte mais alta da cidade. Então, o número de usuários ali durante o dia é muito alto. E a avenida, com uma faixa só de circulação, a gente vê em vários horários durante o dia, há problemas de circulação, até risco de acidentes, levando esse número, né, esse perigo de acidentes. Então, assim, durante esses projetos, a proposta é retirar os estacionamentos ao longo da avenida. E nós fizemos uma reunião ano passado com os comerciantes, fizemos visitas aos comerciantes junto com a Secretaria de Planejamento, Fiscais de Postura, visitando todos, informando dessa necessidade, dessa intenção nossa. Fizemos a reunião no final do ano com eles e a gente achou por bem, assim,
passar esse período de férias, que é um período mais tranquilo, e a partir de fevereiro a intenção nossa é fazer a sinalização com a proibição de estacionamento ao longo da via. 18 dias depois, o trânsito realmente está diferente. A avenida está mais livre e a sinalização foi reforçada em vários pontos. Mas no comércio, a avaliação é outra. Muitos lojistas dizem que sem vagas, o cliente não consegue parar nem por poucos minutos e que isso já está refletindo no movimento. De antemão, aí cerca de 30%, 40% já dá para se ver, né, no fechamento dos dias que a gente está, que vem acontecendo já, né, no mês de fevereiro. E queria ver, né, se eles podiam estar aí fazendo para a gente aí um horário igual nesse horário agora que nós estamos, não sei o horário que a gente está, nas 15 horas não tem quase ninguém na avenida. Depois das 8 horas não tem, sábado não tem, domingo não tem, então poderia ver se flexibilizava pelo menos esses horários, né, pra gente, porque é muito difícil, muito triste a gente ter o sonho tá se concretizando e vem alguém e dá uma canetada e pronto, acabou, né, você não pode mais, e aí você voltar lá pro início, perder tudo que você fez, que você investiu. Segundo comerciantes, a queda no movimento já é sentida desde os primeiros dias da mudança. Além disso, eles relatam dificuldades para paradas rápidas e também para carga e descarga. Tá ruim, tá ruim não, tá péssimo, porque inclusive que meus clientes chegam aqui, param na porta da minha oficina, desce o carro com o pisca-alerta ligado, os pessoal da polícia já chega buzinando, anotando a placa, multando todo mundo. Agora, o que a gente quer, não quer que tire a placa de proibida aqui não, nós quer pelo menos uma placa de embarque e desembarque, pelo menos 10 minutos, não é possível que o cara não pode parar numa avenida desse tamanho aqui, você não pode parar 10 minutos, 5 minutos, não é que ele ficar aqui 1 hora, meia hora parado na via, nós quer o direito do cliente chegar, parar, deixar a mercadoria dele e ir embora, nós não quer que fique estacionado o carro aqui. Enquanto isso, comerciantes pedem ajustes que mantenham o trânsito mais livre, mas sem prejudicar a rotina de quem trabalha na avenida. Não, meu movimento aqui diminuiu mais ou menos 50%, 60%, porque o cara já me liga antes, eu não posso parar aí, como é que eu faço para levar as máquinas? Se eu chegar aí eu não posso parar, como é que o cara vai trazer uma máquina se ele não pode parar na porta da sua oficina? Não tem como. Aí eu pedi à prefeitura, questionei a prefeitura, disse que não pode pôr uma placa de embarque e desembarque, não pode pôr uma placa de nem carga e descarga, numa avenida igual essa aqui, os outros. Então eles não dividiam, então tirar os alvará do pessoal aqui e falar assim, então vocês não vai ter comércio aqui e pronto, deixa a via só para a população de Patos transitar na via. Acho que é simples assim, porque do caso contrário, se continuar no ritmo que está indo, é melhor eu fechar a oficina, porque ficar aqui aberto fazendo o quê? A gente faz um rápido intervalo, a seguir você vai ver que comportamento dos pais influencia os filhos no uso de álcool e outras drogas. E você vai ver ainda que morador do meio rural de Patos de Minas reclama de suposta negativa de atendimento pelo SAMU. As atitudes dos pais continuam sendo um dos fatores mais relevantes na prevenção ao consumo de álcool e outras drogas entre os jovens. É o que conclui um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo, mas a forma como os responsáveis educam os filhos pode amenizar significativamente o risco. Os pesquisadores analisaram dados do comportamento de 4.280 adolescentes e seus responsáveis durante 2023 e 2024, em 4 municípios paulistas de pequeno porte. A conclusão é que combinar acolhimento e monitoramento na educação dos jovens reduz o risco de repetir padrão de consumo, mesmo nas famílias em que os responsáveis também usam essas substâncias. Essa redução do risco é mais significativa quando a relação entre as gerações é marcada por vínculo, presença, diálogo e regras claras de conduta. O consumo de álcool pelos pais foi associado a uma probabilidade de uso pelos filhos de 24% para bebidas alcoólicas e 6% para 2 ou mais drogas. Se os responsáveis consomem várias substâncias, o risco de os jovens usarem vai a 17% e 28%, respectivamente. Quando os responsáveis são abstinentes, 89% dos adolescentes também não usam nem álcool nem outras drogas lícitas ou ilícitas.
Agora você vai ver que um morador do meio rural de Patos de Minas denuncia ter sido deixado às margens de uma rodovia após suposta negativa de atendimento do SAMU. O senhor relata que no dia 5 de fevereiro o senhor teve uma crise na coluna. Aí o senhor precisou ir à Santa Casa de Patos de Minas para fazer esse tratamento, porque você estava sentindo muita dor. Você foi com seu colega, né, que prestou socorro e levou você. Só que chegando ali na beira da rodovia, o senhor não aguentou de dor e ligou tanto para o SAMU, tanto para a ambulância de Presidente Olegário. Foi isso? Isso, né, eu dei um tranco na coluna, não conseguia andar, os vizinhos me trouxeram aqui para cima, aí eu liguei para esse amigo meu. Aí ele chegou aqui, deitou o banco do carro, me levou até certa distância, ali de frente aí para a MIG. Eu não consegui, porque não deitava o banco todo, aí minha coluna já tinha que ficar reta. Entendeu? Aí nisso meu telefone deu área, eu liguei para Presidente, né? Pedi uma ambulância do Presidente, passou uma amiga, minha esposa de um amigo meu, chamou o SAMU. Aí nisso chegou as duas ambulâncias juntas, entendeu? Aí a ambulância do SAMU dispensou de Presidente, né? Me colocou na máquina, colocou dentro da ambulância e ficou fazendo prontuário, entendeu? Aí fazendo prontuário, eu questionei porque estava doendo demais, eu perguntei por que demora. Uma delas falou que estava esperando o retorno, para saber onde ia me levar, Santa Casa, Regional, ou UPA. Entendeu? Aí passou um tempo, eles falaram para levar o senhor. Entendeu? Aí eu falei, mas como assim não pode me levar? Não, porque a gente recebeu uma chamada de emergência. A gente tem que voltar para Patos. Entendeu? Eu falei, mas você está indo? Não pode me levar? Aí, infelizmente, eles não podem no chão, né, deitado lá no meio da estrada de chão, né, as formigas estavam me picando lá. Aí nisso passou uma senhora que já tinha passado antes, entendeu? Numa estradinha, com a carroceria cheia de saco de milho, né, propôs me levar. Aí eu pedi meu amigo para vir cá e pegar a minha caminhonete, que dá para mim ir, entendeu? Mas aí a senhora dispôs me levar, aí os dois me ajudou, eu entrei na traseira da caminhonete, aí eu voltei a ligar em Presidente Olegário, ele falou assim, já que rejeitou, a gente não pode voltar, entendeu? Nem perguntou o porquê. Aí não podia voltar, aí eu não estava aguentando a dor, até pedi meu amigo para buscar o meu, essa senhora passou lá e propôs me levar para Patos. Entendeu? Aí eu entrei dentro da carroceria da caminhonete dela e fui medicado, fui bem tratado lá na Santa Casa, entendeu? Eu só não fiquei lá porque não tinha vaga, aí não encontrou vaga também lá na UPA. Quando o senhor foi procurar o SAMU, tinha um registro que o senhor tinha dado a entrada, isso. Como se o SAMU tivesse te levado para Patos de Minas. A menina mandou até pro meu telefone aqui. Que eu fui fazer o BO, o pessoal da polícia me impediu que tinha que ter o prontuário do SAMU, entendeu? Aí eu fui lá e peguei o prontuário com o SAMU. Quando eu voltei que eu vi que eles tinham... E depois como deu entrada no hospital, entendeu? Mas não existiu essa entrada. Até mostrei a moça lá na hora, falei aqui de que eu fui. Um descaso, para te falar a verdade. Entendeu? Eu acho que pode ser qualquer pessoa que está precisando de socorro, né, que não tem só uma viatura. Até questionei com eles isso, não tem só uma ambulância. Entendeu? E estava voltando para Patos, por que não me levar? Entendeu? Eu acho uns casos, assim, da parte deles com a minha pessoa, eu achei que foi um abuso. Entendeu? Porque eu estava imobilizado, eu não podia, eu não dava conta de mexer. Palavra nenhuma. A única coisa que eu quero deles, né, que eles assumam. Eu acho que eles é pago para isso, né, para socorrer. Entendeu? O que eu quero deles é isso aí. Entendeu? Que comigo foi um descaso. Entendeu? Vai que a pessoa tá para morrer e pode acontecer isso, que eu gasto 15 minutos daqui na cidade. Entendeu? Ele ficou comigo de 30, 40 minutos lá na beira da estrada e não quis levar.
Pois é, sobre isso, em nota, o SAMU informou que houve divergência nos dados relatados pelo solicitante e a real situação clínica do paciente, bem menos grave do que a relatada em ligação. No local, a unidade de suporte básico realizou a avaliação clínica completa, constatando sinais vitais normais e estáveis. O SAMU diz ainda que não foram identificados sinais de trauma, instabilidade hemodinâmica ou déficit neurológico agudo. A nota diz também que, após a discussão com o médico regulador e considerando a ausência de critérios de urgência ou emergência definidos pelo Ministério da Saúde, bem como o fato de que, segundo o relatório do paciente ou o relato do paciente, ele já se encontrava em deslocamento por veículo próprio antes de optar por aguardar a equipe próxima à EPAMIG, e também o volume de chamadas no dia em questão, foi orientada a liberação do paciente no local e a recomendação de encaminhamento à unidade de saúde para avaliação por meios próprios. A nota do SAMU ressalta também que, embora a ocorrência apresente conformidade com os protocolos institucionais, após o comparecimento do interessado à sede administrativa do SAMU para a retirada de sua via do prontuário eletrônico, o mesmo foi acolhido e ouvido pela gestão. Na ocasião, segundo o SAMU, foi instaurada uma investigação interna com a finalidade de apurar de forma criteriosa e imparcial eventual ocorrência de equívoco procedimental. Até o presente momento, a análise dos registros, segundo a nota, demonstra que o atendimento foi realizado de maneira adequada, com avaliação clínica completa, contato com a regulação médica e orientação formal ao paciente, não havendo indícios técnicos de imperícia, imprudência, negligência ou omissão de socorro. O NTV News está terminando, mas volta amanhã. Uma ótima noite para você e até lá.